É a Bia. Deve. Adri, assim, eu sinto que os estímulos, assim, eles estão bem fortes, pelo menos comigo, tá? Estímulos relacionados à questão dos meus defeitos mesmo, assim, sabe? Situações do dia a dia, assim, que estão acontecendo, que eu sinto, assim, que tá mexendo bastante comigo, sabe? Então, não sei se isso é alguma coisa no plano espiritual que tá mexendo bastante com a gente, ou sei lá, se são só situações do dia a dia mesmo, sabe? Mas tá bem forte. Mas alguém tem percebido isso também? A Kathleen disse que também percebeu. Juliano. Tá com o microfone fechado, Juliano. Não sei se tu tá com o microfone. Ou sem som aí. A Cláudia também. Tá sem som, Juliano. Oi? Agora sim. Tava mal conectado. Essa tecnologia de hoje em dia. Não, eu também tenho sentido nesse último mês, principalmente, muito forte os estímulos. Coisas assim, muito rápidas, também não sei se é impressão minha ou não, mas ao mesmo tempo que a gente vem os estímulos, a gente percebe coisas e assim, enfim, eu percebo que tudo muito rápido. E dentro desses estímulos, né, eu tenho questionado, eu tenho lido bastante também, eu tenho pegado livros e tal, mas eu percebo bastante como a Bia relatou ali também. Oi, tudo bom? A Elis também colocou aqui, também tem percebido. Então, para quem está chegando agora, alguns chegaram já durante essas falas, né? A Beatriz se manifestou dizendo que tem tido muitos estímulos, sentido muitas situações, assim, né? De provocações, enfim, né? E aí algumas outras pessoas também comentaram, né, que sim, tá? E a gente está aqui vendo com os mentores, né, a respeito disso. Vocês devem ter notado que a gente, voltando agora, né, para os atendimentos presenciais, e passou aquela fase de alguns atendimentos que estavam sendo feitos, já iniciaram, né, com uma previsão de que fossem temporários, que foi durante o período ali da pandemia, daquela período mais crítico da pandemia, né, já que ela não acabou. Infelizmente, estamos vendo agora novamente um crescimento, né, dos casos, alguns casos mais graves até, né, precisando de hospitalização, enfim. Mas aqueles atendimentos já foram, aquela fase, aqueles atendimentos já terminou, né? Agora nós estamos com os atendimentos normais. Então, essas coisas, elas também mostram, né, a fase em que nós mesmos, que integramos a Micaela, os que estamos realizando os atendimentos, estamos passando, né? A gente está voltando, digamos, aos estímulos anteriores, né? As situações anteriores que como deu uma certa acalmada, né? A gente já tem um pouco mais de conhecimento sobre essa situação toda que vivenciamos, que foram períodos muito tensos, né? Muito difíceis.
muita insegurança, né? E agora, então, a gente está retomando algumas questões, tá? E por isso esses estímulos também estão voltando, né? Para a gente se relembrar, né? Reacender o nosso foco, né? E o quanto a gente precisa estar muito ligado com as equipes espirituais, enfim, para poder também dar conta da nossa missão, né, do nosso trabalho, né, na Micaelos, seja no dia a dia dos atendimentos, seja no nosso cotidiano, né, por tudo que a gente acaba, de uma forma ou outra, representando, tá? E, então, é bem provável que isso dure um período, né? Vocês devem ter percebido também que nem todas as pessoas retornaram, né? Nem para os trabalhos, nem para os estudos, né? Isso tudo acaba fazendo parte, né, de um processo. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas, né? Não é nesse sentido, mas todo mundo tem o seu caminho, né? E às vezes as coisas que se apresentam nesse caminho fazem a gente parar, pensar, retomar, né? E é importante que se faça isso. A gente precisa estar sempre revendo quais são as nossas prioridades, qual é o nosso foco, quais são os nossos valores, o que faz sentido na nossa vida, né? A gente até comentou isso no grupo aqui de Santa Cruz, de 15 dias atrás, que esses tempos a gente estava conversando com uma pessoa que é muito religiosa, né? Não é integrante da Micaelos, mas é uma pessoa que tem um vínculo religioso muito forte. E, para nossa surpresa, assim, realmente nos surpreendeu no momento, ela olhou para nós e disse assim: mas qual é o sentido da vida? Né? E não apenas por ela ter essa ligação, né, com a religião de uma forma tão tão importante na vida dela, mas por todo o conjunto, né, de quem ela é, enfim, de toda a história. Isso realmente nos surpreendeu. E principalmente porque ela não sabe a resposta, não, porque ela se perguntou isso, né? Então a gente gostaria que realmente vocês também se perguntassem de vez em quando, né? Não, talvez de uma forma tão ampla, no sentido genérico, né? Mas para si mesmo, assim, da minha vida, qual é o sentido da minha vida? Né? Cada um perguntar para si mesmo. O que faz sentido para mim? Né? São questões existenciais, né? Básicas, que a gente precisa fazer. E pode ser que vocês digam assim: mas eu já me perguntei isso há uns anos atrás, né? Mas pode ser que aquela resposta não sirva mais hoje. Pode ser que a gente precise, né, rever isso, né, redesenhar, né, ressignificar algumas coisas, porque afinal estamos todos aqui para mudar, né? Não estamos aqui para apenas o corpo físico sofrer as mudanças do tempo, né, do envelhecimento e etc, né? A gente está aqui para que o nosso espírito mude, para que a gente possa, né, se transformar ao longo do tempo. Obviamente esperamos que sempre para melhor, né, que a gente vá se aprimorando, vá se qualificando enquanto espírito, mas a gente vai mudar. Então, é bem possível que a gente olhe para uma mesma cena, olhe para uma mesma situação, olhe para um contexto X, né?
hoje com olhos e interpretações e sentimentos e sentidos diferentes do que a gente olhava há 5 anos, há 10 anos, né? Então, por isso essa pergunta, esse tipo de questionamento é sempre válido, né? Não porque a gente esteja perdido, mas para a gente poder, né, se reencontrar, se reconhecer, né, e poder aprofundar essas ideias, né, essas questões. Eu acho que teve mais alguém que escreveu aqui, a Ana. A Luísa disse que também tem sentido os estímulos. E a Ana colocou, comentei no grupo de sábado com o Maurício, e me senti muito conectada, muita sintonia com os trabalhadores. Muito bem. Não sei se alguém quer fazer algum outro comentário. A Diane entrou e saiu, não sei se está de novo aí. O Adri, eu não sei se eu posso comentar. Eu não necessariamente me pergunto qual o sentido da vida, eu me pergunto o porquê das coisas nesse momento, né? E junto com aqueles estímulos, tem me gerado muitos questionamentos, né? E assim, acredito que eu tenho conseguido perceber muitas coisas que estão acontecendo nessa época comigo, né? E em volta de mim, e assim percebi coisas muito importantes para mim. Isso eu sou muito grato, né? Mas o interessante disso é que, como tu falou, há 5 anos atrás eu realmente não compreendia tudo o que estava acontecendo. Hoje, com essas coisas, não é que parece que ficou mais claro, mais claro, mas com tudo que a gente vem estudando sempre, eu percebo que a minha percepção das coisas ficou melhor, né? Eu compreendo muito mais fácil, eu entendo muito mais fácil dentro daquilo que eu tenho, né, a oportunidade de compreender e aprender. Mas eu percebo, eu noto assim nitidamente, né, que aceitar os fatos que acontecem para mim está sendo muito mais tranquilo hoje, né? Então eu acredito que isso já seja uma grande coisa, né? Também, né? Claro, com o mundo, mas comigo principalmente, né? Tudo que vem acontecendo, tudo que aconteceu, tudo que, enfim, na minha vida em geral, né? Isso eu percebo bastante hoje. Bom, eu acho que a minha vida inteira eu me perguntei, sabe, sobre qual era o sentido da vida. Porque sempre me questionei muito o que eu estava fazendo aqui nesse mundo, sabe? Me senti às vezes meio perdida, assim, meio de outra galáxia. Mas hoje eu acho que eu realmente entendi. Então, quando eu paro assim e penso nas coisas que acontecem, às vezes a gente fica meio bravo com alguma situação, né? E aí depois eu paro, analiso aquilo ali e aí eu entendo que realmente aquilo ali é um estímulo para que eu consiga entender o que eu preciso melhorar. E o sentido da vida para mim hoje, assim, né? De todo o conhecimento que eu já tive, já adquiri dentro da Micaelos, que é a minha casa, que eu sinto lá, assim, né? Me sinto acolhida e é o lugar que eu tenho total confiança. Então, assim, tudo que eu aprendi até então na Micaelos me clareou muito qual é o sentido da vida. Que para mim o sentido da vida nada mais é do que eu sair daqui desse mundo melhor do que eu cheguei. Então, assim, o sentido é eu melhorar a cada dia, eliminar os defeitos que eu tenho, né? Potencializar nas qualidades para que eu saia um ser daqui, né? Um espírito melhor do que eu cheguei aqui, porque é o que eu quero. Eu não quero voltar com os mesmos defeitos, assim, sabe? Então, para mim é esse o sentido da vida.
Aí vamos fazer um bate-papo aí sobre o sentido da vida. Tem mais. Ramona está muito séria hoje. Eu vou tentar, eu e a Jenny estamos de deslocamento para casa, mas eu vou tentar explorar em cima do que os colegas falaram, e até, Adri, se vocês puderem explorar em cima disso, tornando a pergunta um pouco mais específica, qual seria o sentido da vida para um trabalhador da Micaelos, no princípio de busca, de educação do ser humano, né, dessa jornada de um entendimento do que é a Micaelos, né, uma exploração nesse sentido, como é que a gente poderia conduzir isso num sentido da vida nessa dinâmica. Fica o meu questionamento aí para tentar ser um pouco mais específico numa linha. Olha, eu falo. eu vou falar um pouco, eu passo para o Francisco, que já está com a palavra saindo aqui. Tiago, Dani, pessoal, assim, eu acho que a gente precisa lembrar, né, que tem coisas que não são muito diferentes, né? O sentido da vida de quem está na Micaelos ou quem não está na Micaelos é o mesmo, tá? Nós temos como sentido, sem dúvida, o que a Beatriz trouxe, né? Que é a gente se aprimorar, a gente melhorar enquanto espírito, a gente se eliminar os defeitos, né? E ampliando a nossa consciência, a nossa proximidade, né, com o divino, enfim, sem dúvida é isso. Mas esse nosso melhorar, né, esse nosso crescimento enquanto espírito, ele não é para nós mesmos. E aí é que faz o maior sentido, né? Claro que, à medida que a gente melhora, cada um vai se sentir melhor, né? A gente vai ter menos sofrimento, vai se sentir mais leve, vai ter mais plenitude, mas esse melhorar vai significar olhar para o outro, vai significar olhar para o todo. Então, a gente se sentir parte, né? Saber que nós somos parte de algo muito maior, de que tudo está interconectado, que eu posso ser um espírito encarnado aqui sem um defeito qualquer, 100% de qualidades, né? Mas aí eu olho para os outros que estão em sofrimento, seja porque tem defeito, seja porque está numa situação de pobreza, seja porque está sofrendo algum tipo de violência, seja porque, né? E aí, que sentido tem eu não ter nenhum defeito? Eu ter evoluído como espírito, se eu não estiver conectada, não estiver ligada a esse outro que está em sofrimento, que está precisando de algum tipo de ajuda, né, de apoio, de solidariedade, né? Então, e aí entra um pouco do que o Tiago perguntou, né? Nós, enquanto Micaelos, qual é o sentido da vida para nós, né? Que fazemos parte da Micaelos. Sem dúvida nenhuma, nós assumimos esse compromisso, né? Da caridade, do auxílio espiritual, né? Do se voltar ao outro para ajudar, né? Para melhorar não só a nós mesmos, mas melhorar ao outro, melhorar esse mundo, né? A forma como as coisas estão postas, organizadas e interligadas, né? Então, acho que essa volta é um pouco do que a gente
que a gente pode fazer de uma aproximação ou de uma especificidade para a Micaelos, né? Que é esse sentido que eu digo, e não é só daquele momento que eu estou na Micaelos. Hoje é o dia que eu vou trabalhar na Micaelos, eu vou todas as segundas-feiras de noite, todas as quintas-feiras de noite, no trabalho X. Aí, quando eu estou ali, eu sou representante da Micaelos, e quando eu saio, eu sou o quê? Né? Então, a gente não tem que seguir com essa sintonia, com essa mesma linha, né? Mesmo quando a gente está fora da casa da Micaelos, né? Mas a gente continua carregando a Micaelos com a gente, né? Então, isso também, esse sentido, ele tem que se espalhar, né? Tem que ser carregado para os outros momentos da nossa vida, né? Mas o Francisco quer falar também? Pessoal, bom, a Adi, o que ela disse é exatamente isso, obviamente, porque o fundamento de todas as coisas não é só a mudança interna, não é só tu saber o porquê que tu existe, é a gente cumprir os desígnios divinos. E quais são os desígnios divinos? É, ao mesmo tempo, a tua depuração e, ao mesmo tempo, tu ser um agente dessa depuração na humanidade. É óbvio que todas as pessoas têm o mesmo desígnio, todas as pessoas têm o mesmo porquê. Mas, na Micaelos, nós temos um dever, uma obrigação maior de ter aquela ideia de um amor fraterno, ter aquela ideia daquela mão que estende ao outro, para não só aliviar o seu sofrimento, mas tirar a venda dessa pessoa, fazer com que essa pessoa enxergue o lado divino de tudo e fazer com que essa pessoa nos acompanhe na nossa caminhada. Eu agora estou de novo estudando coisas da teosofia, estou revendo coisas que eu li há 30 e poucos anos atrás, até me perdi na jogada, de quantos anos? 33, 32, 30 anos atrás. Então, tu começa a te inspirar de novo, tu começa a te lembrar de coisas. E aí, tu vendo a história daqueles seres que vieram à Terra, esses seres, eles têm a resposta. Não todos, evidentemente, mas muitos trouxeram para nós a resposta da necessidade da divindade manifesta aqui na Terra. No momento em que eu percebo que sou um espírito e que eu tenho um lado divino e o outro lado, lado terreno, e eu ter consciência do que é ser feliz, ter consciência do que fazer em relação àquilo que Deus determina, aquilo que são os desígnios divinos, eu tenho que obrigação de me dedicar à depuração, porque no momento que eu me depuro, manifesta em mim o divino. O que eu quero dizer com isso? Que nós, o nosso corpo astral, que é o centro dos nossos defeitos, emoções, sentimentos e paixões, que esse corpo astral, ele não permite, quando ele está em volume muito grande de obstáculos, que seriam os defeitos nossos, ele não permite que o nosso lado divino se manifeste de uma forma plena, até às vezes quase nada. Lado divino é o lado do eu superior, o lado divino é o lado do eu causal, aquele que faz parte do eu superior, aquele que é a divindade em nós. No momento em que... Deixa eu só deixar permitir aqui. No momento que eu consigo derrubar os meus defeitos, eu consigo acabar com tudo isso, o que acontece comigo? O meu corpo astral, ele vai se tornar um reflexo do meu eu divino. Ele vai poder passar para mim coisas que inimagináveis. O amor, a plenitude, a divindade em nós. E muito mais outras coisas. Então, o que nos obscurece, o que nos cega é o nosso corpo astral quando ele está repleto de defeitos, repleto de paixões, emoções e sentimentos que nos perturbam, que nos fazem sofrer. E esse sofrimento é necessário para a evolução. A humanidade
A humanidade, infelizmente, é cega, porque eu, ao mesmo tempo que eu estudo, que eu leio, eu analiso também aquelas pessoas que estão perto de mim, porque eu tenho contato com muita gente, eu atendo muita gente. E eu vejo, e sempre vi, que as pessoas, em geral, não estão interessadas nessas coisas, porque a direção delas é para o lado para baixo. O que é esse para baixo? Para baixo significa o plano físico. Para baixo significa o foco aqui, nesse mundo. E quando eu digo isso, eu quero dizer no nosso mundo astral. Eu quero dizer a vocês que todos nós, eu não sei dizer se todos, 80%, 70%, sei lá, dos componentes que a Micaelos tem, não são vocês todos nós, não somos espíritos que ontem a gente começou a pensar assim. Não. A gente já vem de uma trajetória reencarnatória de muitas vidas ligadas de uma certa forma ou outra a alguma religiosidade, alguma coisa ligada ao ocultismo, alguma coisa ligada ao espiritualismo, e muitos de vocês já tiveram muito contato com tudo isso. No momento que vocês assumiram a Micaelos de forma verdadeira, porque nem todos são assim, tanto que vocês podem ver que muitos saíram, se vocês realmente assumem aquilo que a Micaelos propõe, porque não teria o porquê tu questionar isso, porque é uma beleza, é uma maravilha o que a Micaelos propõe. No momento que tu assume tudo isso, é uma missão para todos nós. É uma missão para essa proposta de não só apaziguar o sofrimento, mas mostrar o caminho. A ideia não é só apaziguar. A ideia é mostrar o caminho para a divindade. E, ao mesmo tempo, como consequência, a manifestação de todas aquelas coisas que nós sempre falamos, a caridade, o amor. Então, nós temos também uma obrigação não só conosco, uma grande obrigação conosco, mas uma grande obrigação para com o outro. Então, a Micaelos tem uma responsabilidade muito grande para com os outros. Infelizmente, a luz só aparece para quem enxerga. E a luz está dentro de cada um, esperando. Os planos espirituais mais evoluídos, ou como Jesus dizia, as casas do céu, as casas do Pai, elas estão já criadas há muitos e muitos, infinitos, milhares, infinitos, sei lá. E estão esperando por nós. Só nós é que temos a responsabilidade de alçarmos a planos superiores, porque eles já existem. Nós é que devemos ter o merecimento de alçar essas consciências divinas, a esses planos e subplanos incríveis que estão esperando por nós. Tenho lido muito sobre tudo isso, tenho relido muito sobre o ocultismo, tenho visto muito no YouTube pessoas que são ligadas a muitas coisas ligadas ao encontro da espiritualidade, como eu já falei para vocês outra vez, o Wagner, não sei se vocês sabem, eu acho que foi no último, sobre o Wagner Borges, que é um projeciologista astral. E perguntei para os mentores se é verdadeiro tudo que ele disse, os mentores disseram que sim, eu vou investigar, que não sou bobo de pegar e me atirar na primeira coisa. Então, ele tem falado muitas coisas interessantes, vocês veem no YouTube, Wagner Borges, e ele é especialista desde adolescente na projeção astral. Dentro disso, nem tudo que ele fala exatamente é uma coisa que eu acho que é interessante, porque eu acho que eu não vou viver minha vida inteira me projetando astralmente. Mas ele procura trazer o conhecimento daquilo que vem para ele, trazer as experiências daquilo que ele passa no plano espiritual, o encontro com entidades, tanto entidades em forma, semiforma e sem forma, seres de alto padrão de espiritualidade, seres que não têm mais a forma física e se encontram em planos que a gente não consegue nem ter o entendimento, seres que pertencem a fraternidades incríveis, que vêm trazer para nós a força, o amor, o entendimento, enquanto nós vivemos nesse plano físico cegos, enquanto que a maioria das pessoas só botam a atenção para cá e se esquecem do de lá. Qual é a intenção de tudo? Evolução. Alçar planos superiores e ajudar os outros a alçar, mostrar a chave da porta, mostrar o lado oculto, que para mim não deve ser oculto, isso eu sempre pensei na minha vida, toda vez que eu estudei a espiritualidade, quando falava de ocultismo, não tem que haver ocultismo, tem que haver a iluminação de tudo. Todas as pessoas têm que conhecer, todas as pessoas podem conhecer, só que elas não estão preparadas para isso.
Este é o ponto de toda a história. Isto é o ensinamento de tantos seres que vieram à Terra milhares e milhares de anos, antes de Krishna, Rama, Krishna, Buda, Jesus, e aí vai. Pessoas que a gente nem conheceu, que não ficou na história e que lutaram por tudo isso. É isso aí, pessoal. Estamos aguardando mais comentários. Não sei se o Tiago continua no... Sim, estou conseguindo ouvir. Não sei se atendemos um pouco da tua provocação, né, também, Tiago. Sim, atendeu plenamente. E se eu posso continuar as provocações, se é nesse sentido, né, de provocar o conhecimento, eu não sei se alguém tem alguma colocação nesse sentido ainda, porque daí eu vou puxar um pouquinho para outro lado. Não para outro lado, mas é mais uma dúvida mesmo minha. Pessoal, outras colaborações, comentários, momentos filosóficos. Nosso filósofo está por aí, o N também. Então, segue, Tiago. Tá, eu estava me questionando e justamente retomando os princípios e as bases da Micaelos, né? E me veio muito a questão de onde que surge o nome Micaelos. Isso está relacionado a Miguel, se eu não me engano, Micaelos, é isso que representa, eu estou muito enganado? E então a minha dúvida vai nesse sentido, daí mais aqui se tratando de uma hierarquia espiritual, de onde nós estamos relacionados à fraternidade branca, e para nos posicionar nesse iluminismo, então, para não dizer ocultismo espiritual, vocês poderiam explorar um pouco em cima dessa base Micaelos, de onde que veio esse nome, porque eu já estive numa doutrina que vocês falaram a respeito, mas eu confesso que eu não me recordo e tenho dificuldade de explicar se alguém me pergunta. Micaelos tem a ver com o Arcanjo. Miguel, Miguel. né? Eu não sei se é arcanjo ou Que seria guerreiro. representaria, né, um anjo que combate o mal. Tá? E aí os outros dois termos, né, fraternidade de estudo, né, que é o lado da irmandade, né, de sermos fraternos, de sermos solidários, enfim, e o holístico por abarcar, né, vários conhecimentos, várias linhas, né, então, como irmãos, né, munidos de um olhar, né, de um conhecimento holístico, vamos combater o mal. Né? Essa seria o resumo, né, do nosso nome aí, né? De uma forma bem simplificada. Né? E as bases, né, são as que nos regem até hoje, né? Então, esse nome ele foi intuído, né? Não foi um nome que nós escolhemos, foi um nome que nós recebemos dos mentores, né? Indicado para ser o nome da nossa entidade. E com as mesmas formas, né? Que a gente trabalha, né? Até hoje, recebe conhecimento até hoje, enfim. Sempre fazendo a comprovação, ali a questão além da mediunidade intuitiva, com a
a radiestesia e outras várias formas ou repetidas vezes para se confirmar essas questões, né? E assim a gente vem mantendo, né, o estudo e todas as bases das técnicas, né, dos trabalhos, dos diagnósticos, enfim, com esse mesmo cuidado, né, e zelo. Quer complementar? Não, pessoal, todas as pessoas que se aproximam de mim, por exemplo, para perguntar o que eu faço em relação ao espiritualismo, como é que eu começo, por que a fraternidade é holística, por que isso tudo? Então, eu sempre digo que uma das missões, que faz parte da missão da Micaelos, é mostrar para o mundo, e não estou querendo, assim, de forma nenhuma, achar que a gente pode mostrar para o mundo, e eu tenho certeza que no futuro, acho que sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a base da Micaelos é lógico que é o espiritismo como ponto inicial. Então, a filosofia espírita é maravilhosa. Ela foi criada para que houvesse uma correção de tantos erros do passado em relação a todos os mecanismos de reencarnatórios, kármicos, mediúnicos, enfim. Tudo aquilo que o espiritismo nos traça, nos mostra, o lado moral do evangelho, que é maravilhoso, que o plano espiritual trouxe para o plano físico desta forma. E sempre digo que uma das partes mais importantes da Micaelos, não estou aqui colocando que é melhor ou pior, não é esse o caso, mas uma das partes que nos deu mais força é a parte da Umbanda, que é maravilhosa, com as entidades, com uma força fora do comum, um poder de ajuda, um poder de postura humilde, incrível, porque são seres que vêm para nós nos mostrar uma outra forma de trabalho e nos mostrar que a forma não importa também ao mesmo tempo. Outro lado importantíssimo que a Micaelos tenta mostrar para as pessoas é o lado do não ritual, explicar que o ritualismo, infelizmente, foi durante milhares de anos uma forma de desviar do caminho que seria a reforma interior, que seria a mudança interna, fazendo com que a humanidade se ajoelhasse perante o ritual, fazendo dele a prioridade, enquanto que a prioridade é a evolução, a prioridade é a reforma íntima, como dizem os espíritas. E mostrando para as pessoas esse caminho todo, que um dos conhecimentos mais profundos que nós temos é o conhecimento da teosofia, que nos mostra de uma forma muito mais anatômica, fisiológica, muito mais forte do que é o conhecimento sobre nós mesmos em termos do ser, em relação aos planos espirituais, em relação aos corpos espirituais, ao funcionamento, como tudo age, como as energias existem, enfim, tudo que vocês sabem, que a gente sempre está falando e que é importante para nós. E quando a gente começa a buscar outras linhas, outras doutrinas, nós começamos a ver que coisas, na realidade, vêm de formas diferentes para mostrar a mesma coisa. Que não importa muito, muitas coisas não têm tanta importância como o conhecimento de nós mesmos e de tudo aquilo que a gente sempre fala. Mas devemos buscar o conhecimento da Cabala, devemos buscar o conhecimento do budismo, e encontrar neles coisas interessantes que às vezes a gente nem nota, como o próprio budismo, que é incrível, mas o budismo nunca fala em Deus, ele fala na evolução do ser, ele fala na ilusão do plano físico, na ilusão das emoções, que a gente deve acabar com isso, que isso é um estorvo. Então, a gente buscando conhecimento em tudo, até mesmo em linhas que a gente não esperava encontrar, como o islamismo, como até mesmo a igreja, que coloca algumas coisas que a gente pode obter algum resultado, mas sempre com cuidado, a gente faz com que possamos, enfim, comparar filosofias, religiões, mas mesmo assim sempre tendo um parâmetro das grandes verdades espíritas, teosóficas, ocultistas, né?
a Umbanda, enfim. Então, a gente sempre vai ter esse parâmetro, mas a gente deve conhecer esses parâmetros, a gente deve conhecer essas filosofias para que possamos entender cada vez mais o mundo que se vive, o universo que se vive, as dimensões e a nós mesmos. Sempre lembrando que nós somos o reflexo de tudo e que tudo depende de tudo. Isso é uma coisa que, com muito tempo, a gente vai entender, compreender. Mas uma das coisas que nos mostra na nossa cara é o próprio fato da Covid. Olha o que aconteceu. A Covid se manifestou no mundo inteiro e a gente sente que um ser depende do outro, uma coisa depende da outra. Agora, com a guerra da Rússia com a Ucrânia, está abalando o mundo inteiro na economia, enfim, em várias situações. Então, para a gente ver como a gente olhando essas situações todas que eu estou falando, a gente pensa, pô, o mundo é muito pequeno na realidade. Ele parece grande para nós, formiguinhas, mas ele, se algo acontece do outro lado, nos atinge de uma forma ou de outra, num momento ou outro. Então, nós devemos ter esse pensamento de busca, esse pensamento, essa direção do ocultismo, da espiritualidade como uma forma de busca para a nossa essência, de busca para a gente saber o que está fazendo aqui. E termos noção que todos nós somos iguais, todos nós viemos do mesmo lugar, todos nós vamos ir para o mesmo lugar. Em tempos diferentes, em momentos diferentes, cada um na sua forma de ser, mas seja o que for, o caminho que eu traçar, da minha maneira, do meu jeito, da minha personalidade cósmica ou personalidade terrena, não interessa. A chegada vai ser a mesma. Nós vamos sair de Deus e voltar a Deus. Esse é o caminho de todos os seres do universo. Nós vamos ter que fazer uma análise dos nossos grupos de estudo, porque é um silêncio, assim. Olha, quando o Ronaldo, a Ramona apresentaram, todo mundo participava, né? Agora, quando é Adri e o Chico, ó. Que isso! Eu tô aqui bem reflexiva, porque eu acho que tudo tá fazendo muito sentido aqui, o meu cérebro tá processando tudo. É que eu ia falar, não dá margem para dúvida, Adri. Então, gente, o que fazemos com tudo isso? Né? Eu sempre faço uma voltinha, né, com essas nossas conversas, porque eu acho que a gente precisa lembrar onde nós estamos, né? Nos situar assim no nosso cotidiano, nas nossas coisas, né? E saber, nós temos limites. Eu e o Francisco temos conversado muito, assim, com essa ótica, né, do que estamos fazendo aqui, né, quem somos nós, estamos cumprindo a nossa parte, não estamos, até onde vamos, o que podemos, né, sobre a Micaelo, sobre o nosso papel individual, enfim. E essas angústias, né, que são angústias, eu diria assim, que são angústias salutares, né, as coisas que nos inquietam, na verdade, para que a gente não permaneça estagnado, né? Então, já fiz tudo que tinha que fazer, ou já sei tudo que tinha que saber, né? Deus o livre. Né? Ou é assim mesmo, ou não vai adiantar, né? Então, a gente tem consciência de tudo isso, né? Que somos pequeninhos, que não temos uma condição, né,
de fazer uma transformação gigantesca como a gente gostaria, né? No fundo, todo mundo sonha um pouco com esse superpoder, né? De transformar o seu entorno, de transformar o mundo né, de uma forma muito mais eficaz e homogênea e, né, enfim. Mas a gente não tem, a gente sabe disso, né? E a gente também sabe que isso não seria o sentido da coisa, né? Uma transformação mágica também não faria sentido nenhum. E essa reflexão, então, nos traz essas nossas análises, né? E a gente também conversa entre nós e conversa com os mentores, né? Para saber se estamos caminhando no sentido certo, né? E tirando as conclusões de forma correta também. Então, com tudo isso, o que faz a gente pensar? Que a gente tem que usar aquilo que está ao nosso alcance. Né? E eu até realmente falei para o Francisco, né? Porque ele vinha trazendo muito frequente isso, assim. Eu quero fazer mais, a gente precisa fazer mais. Por onde eu vou para fazer mais, né? E aí aumentou a procura por ele, né? Em vários espaços, de várias formas, né? E aí eu disse para ele, ó, tá aí, te agarra, né? Quando a gente pede, o universo escuta e conspira, né? Se for para o bem, ele vai conspirar fortemente a nosso favor, né? Então, nem sempre acontece como a gente imagina. Isso que é o grande, né? Acho que é a grande sacada, assim, que a gente imagina, para que eu pudesse fazer mais, eu precisaria tal coisa, né? E aí, às vezes, não é nada disso, vai por outro caminho completamente diferente e a gente está fazendo mais. Mas naquilo que está dentro do nosso escopo de tomada de decisão, que a gente vai fazer as nossas escolhas, que como a gente vai dividir o nosso tempo, né? Onde nós vamos colocar o nosso afeto, onde nós vamos levar o nosso conhecimento, onde talvez a gente possa, de forma não exibida, mas ser um exemplo, digamos assim, né? É no nosso cotidiano. E eu até brinquei, assim, né? Eu vou ter que fazer uma cirurgia amanhã. A Elis disse que vai me ver antes da cirurgia. Eu fiz uma ruptura do menisco, né? Já faz 3 semanas, né, Francisco? E agora eu estou quase caminhando normal. Aí amanhã eu vou operar e vou parar de caminhar de novo. Daí vou ter que recomeçar, né? Um novo aprendizado para caminhar de novo. Mas quando aconteceu isso, eu estava fazendo ginástica, estava na academia, e fazendo exercício da época da minha avó, né, polichinelo. E aí, na hora que eu pisei, assim, eu ouvi um estouro dentro do meu joelho, ouvi mesmo, né? E já não consegui botar o pé no chão, né? Doeu, enfim. E antes um pouco disso acontecer, eu estava lá brincando, né? Olha aí, ó, a véia aqui, ó, como tá fazendo exercício legal e não sei o quê, parará, parará, pum, estourou, né? Eu disse, viu? A vida, ela vem para nos dizer, ó, não é tu não que coloca o peso das coisas, as coisas têm os seus valores, né? Então, claro, não foi um castigo, não estou me sentindo castigada, não nesse sentido, mas a gente precisa parar e pensar, né, sobre tudo. Foi um momento de parar e pensar, né? E tranquilo, vamos ter que fazer o que tem que fazer e vamos lá agora, amanhã é o dia da cirurgia. E quantas coisas eu pude aprender nesse momento, né?
por passar por uma situação, claro, não estou comparando nenhuma outra situação de saúde, é um problema não tão grave, eu tenho condições, né, de fazer o meu tratamento com acesso super fácil, super privilegiada nesse sentido, né, se for comparar com a maioria das pessoas. Então, eu não estou me fazendo de mártir aqui, né, mas como a gente pode passar por essas situações, né, e tirar coisas positivas em relação a todas as experiências que a gente passa, né? E eu acho que isso é o que a gente precisa fazer, a gente estudar, a gente refletir, a gente experimentar tudo que a gente experimenta enquanto Micaelos, é uma riqueza de experiências, de vivências, de escutas, né? De histórias, de vidas que passam por nós, as nossas vidas, as vidas de tantas pessoas, né? E isso tudo tem que gerar, né, um produto, digamos assim, que é esse a nossa forma de lidar com as coisas e com as pessoas, né, e com os sentimentos. Então, isso tem que servir para nos transformar, né? Ele tem que ser algo que possa ser aplicado. O pessoal do direito, né, fala muito que não adianta a gente fazer uma lei, criar uma lei, que não possa ser colocada em prática, né, que não possa ser, de fato, cumprida, né? Senão ela é algo que não tem sentido nenhum, né? Vai fazer uma lei só para dizer que fez e tu não tem como... que ela não vai fazer diferença nenhuma na realidade, né? Porque ela não vai ser cumprida, não vai ser executada. E isso é um exercício que a gente precisa fazer, essa voltinha que eu dou, né? A gente faz toda uma conversa que é séria, né? E bem fundamentada, mas a gente faz uma conversa filosófica que tem que ser... Cada um de vocês, como disse a Kenny, eu estou lá metabolizando, né? Estou juntando as coisas. A gente precisa fazer uma tradução disso para o nosso cotidiano. Eu como médica, a Ana como professora, a Ramona como psicólogo, o Ronaldo no trabalho dele, né? O Maurício lá no trabalho dele com, né, que é militar, enfim, cada um no seu cotidiano, na sua família, né? Nas suas relações, precisa levar isso para a prática, né? E aí a gente tem que achar esse caminho, esse momento, né? Uma das coisas, assim, que eu tenho tem vindo de forma muito frequente, muito intensa, para mim, e que os mentores disseram que era um assunto que a gente precisava também conversar, é a diferença entre desejo e vontade. E é uma discussão que talvez hoje a gente não consiga avançar muito, porque é um assunto bem profundo também, né? Complexo, de uma certa forma, mas o desejo é o que tem nos rondado enquanto sociedade. A maioria das pessoas está tomada pelo desejo. E poucas possuem a vontade. O desejo é egoísta, infantil, né?
é superficial, né? Mesquinho, não tem muito, vou usar a palavra, mas de uma forma melhor colocada, é inescrupuloso, né? E a vontade é outra coisa. Quando a gente fala aqui da vontade, a gente está falando da ação. O desejo, ele é passivo, né? Eu tenho o desejo e o resto do mundo tem que se mover para atender o meu desejo. E a vontade, eu é que vou fazer essa ação. É um ato meu. É um esforço meu. É algo que me move. Né? O desejo, ele impõe, né? Ele quer que seja do seu jeito, na hora que quer, do jeito, né? Simplesmente porque existe. Tá? E aí, se vocês derem uma analisada no comportamento das pessoas hoje, que existe a violência, a intolerância, né? As questões discriminatórias, né? Isso tudo tem a ver com desejo. Tem a ver com egoísmo, né? Então, aí a violência se justifica, explica, né? Porque eu tenho que impor o meu desejo, nem que seja à força, nem que seja de forma violenta, né? E aí a gente tem que achar uma formulazinha aí no nosso cotidiano de falar, de mostrar, né, que não é o desejo que importa, que a gente precisa da força da vontade, né? Da vontade que é alimentada, a força para a vontade, ela é alimentada, vamos voltar agora para nossa palavra recorrente, que é o amor, né? Que a gente bebe lá no amor. E aí, como a gente faz isso, né, no nosso dia a dia? E aí? Não sei se vocês conseguem perceber desta forma algumas coisas também. Fala, Juliano. O Adri, eu só queria comentar que o último livro que eu li falou sobre a questão do karma e abordou esse assunto, vontade e desejos. E num dos trabalhos que a gente fez, né, foi abordado sobre isso também, né? Mas lendo o livro, me criou um monte de dúvidas, né, sobre isso, desejo e vontade. Até onde o desejo é, de certa forma, uma coisa que me vai fazer ter uma ação, e de que ponto parte da vontade, né, de se sobrepor ao desejo em fazer coisas boas, né? Pode ser muito infantil essa minha questão, mas assim, eu pensei daí comigo e eu questionei, olha, tá, qual é a diferença eu ter um desejo de comer um chocolate e eu estar com vontade de comer um chocolate? Mais alguém se arrisca? Oi, Adri. Quem? É o Maurício. Oi, Maurício. Eu vejo assim que essa questão de desejo, vontade, a vontade ela requer renúncia, né? Geralmente as pessoas não querem renunciar.
uma dificuldade imensa que as pessoas têm de renunciar às coisas. Pessoal, você sabe onde é que está localizada a vontade e onde é que está localizado o desejo em nós? Alguém tem uma ideia? Então vamos estudar teosofia, por favor. Tá? É óbvio que o desejo vem do corpo astral. E a vontade vem do eu superior. A vontade faz parte de um lado divino nosso. Então, muitas coisas a gente dá o nome de vontade, mas não é vontade, é outra coisa. Mas a vontade que nós falamos, ela pertence ao nosso lado divino, é o superior. Não me recordo se está no plano búdico, nirvânico, não me lembro ainda, não me recordo agora. Mas pertence ao lado do nosso lado divino. Juliana, pegando o teu exemplo do chocolate, né, que é um exemplo mais simples, assim, mas que serve, tá? Cabe. A diferença do desejo de comer chocolate e a vontade de comer chocolate é que quando tu tem o desejo e vamos dizer que o chocolate não esteja do teu lado, tá? Tu vai ficar ali esperneando, infernizando, né? Querendo que alguém traga o chocolate para ti. Que alguém mate, né? Satisfaça o teu desejo de comer chocolate. Quando tu tem vontade de comer chocolate, tu vai te dispor a fazer algumas renúncias, como disse o Maurício, né? Então, tu vai sair do teu sofá, da tua poltrona, vai botar uma roupa, vai pegar o teu dinheiro, vai lá, não sei aonde, para comprar o chocolate, para daí tu comer o chocolate. Né? É diferente, entendeu? Ou se tu não tiver essa condição, né? De, sei lá, de dispor de um dinheiro ou de uma possibilidade de ir comprar o chocolate, tu não vai ficar incomodado porque tem outra pessoa comendo chocolate. Entendeu? Ah, olha lá, aquele desgraçado lá tá comendo chocolate, não sei o quê. Barará. Tu entende qual é a diferença? É quando a gente fala lá essa vontade que nós estamos nos referindo é como a vontade de melhorar, né? Que é aquela que nos move para a ação necessária para aquilo que nós temos vontade, né? Aquilo que a gente quer. Então, eu quero eliminar um defeito, se eu tenho vontade disso, porque assim, todo mundo deseja ser feliz, mas quem quer passar pelo processo, né? Todo mundo deseja tal coisa, mas quem tem a vontade realmente de fazer tudo, tá? Todos os passinhos necessários para chegar lá. Então, essa vontade é a que nos faz enfrentar toda a complexidade do processo, né? Da mudança, das questões todas que a gente precisa enfrentar para alcançar o estágio que se deseja, entre aspas, né? Então, ó, a Isabel escreveu ali que, vou abrir já para a Ramona, tá? Mas a Isabel escreveu aqui no chat, né, que vontade envolve sair da zona de conforto. Fala, Ramona. Estão me ouvindo? Tudo bem. Sim. Eu gosto de usar um exemplo, é um pouco diferente da tua lógica de raciocínio, mas é a mesma, né? Eu penso assim, eu tenho o desejo de comer uma torta, mas aí eu compreendo que essa torta, nesse momento de vida que eu estou passando, me faz mal. Então, eu resisto a esse desejo, porque a minha vontade, que é maior de me cuidar, né, faz com que eu não vá, então, tem a ver com a resignação, não vá lá, né.
Assim, para mim, esse exemplo sempre me clareou muito, assim, eu compreendi de uma maneira mais fácil, né? Que a minha vontade é sempre algo maior que impede o meu desejo, porque eu compreendo que vai ser melhor para mim. É como se fosse uma meta mais ampla e que eu compreendo que seguindo esse caminho, né, e resistindo aos desejos, vai ser melhor para mim, né? E o Chico comentou ali na teosofia, claro, o desejo está no campo astral e a vontade estaria no átmico, no Atma, o último, né, que seria, digamos assim, o Pai, Deus. Assim, eles fazem essa analogia, quando tu atinge, tu já é dono de si mesmo, né? Era isso. Isso mesmo, Um pouquinho também. amor. É isso, né? É que no exemplo da Ramona, o desejo e a vontade não são pela mesma coisa, né? Então, assim, a vontade o exemplo que a Ramona trouxe, a vontade é no outro sentido, né? Então, seria a mesma coisa de um outro defeito, né? De uma outra situação, né? Se eu tenho a vontade de melhorar, eu tenho que resistir ao meu defeito, né? O desejo de me levar para um outro caminho, né? Então, é bem pertinente, né? Não são exemplos diferentes, né? Situações diferentes. O Thiago também levantou a mão. Vai lá, Thiago. É correto eu compreender, então, que o desejo estaria no corpo astral e aqui estaria a zona de influenciação dos obsessores, de intensificar esses defeitos, esses desejos, mas acima disso tudo está a minha vontade de atender esses meus desejos ou não, que aí eu tenho o controle mesmo sobre a influenciação do obsessor, no caso. Sim, com certeza. A vontade, né, o eu superior, ele sempre tem outros mecanismos, né, do eu superior, ele sempre vai ter condição de fazer um controle. É óbvio que quando a pessoa está sob influência de obsessores, né, de alguma forma de intensificação do seu defeito, seja ele o desejo, seja outro exemplo, né, esse controle se torna um pouco mais difícil, né? Requer muito mais vontade, muito mais autocontrole, enfim, do que sem essa ação, porque é como se tivesse alguém apertando o botãozinho ali o tempo inteiro, né? Então não dá folga. Tá? Mas com certeza, se a pessoa tem, né, essa vontade, tem ou um outro conjunto, né, de qualidades aí que lhe apoia, né, consegue ser superior a essa ação, né, nociva, digamos assim. Tá? Mas é um pouquinho mais difícil. Mas o que acontece? Como a gente já falou isso em outras vezes, né? Quando nós temos uma ação, seja de um obsessor, por exemplo, que vai intensificar um defeito, o que ele vai fazer ao mesmo tempo? Né? Ele vai, claro que vai aumentar o sofrimento da pessoa em relação àquilo, vai causar vai provocar, né, que seja necessário um esforço maior, então a pessoa vai se exaurir um pouco, né, para controlar aquele desejo, usando esse exemplo, né, mas também vai meio que saturar daquela manifestação, né, daquele desejo, vai chegar, né, ao mesmo tempo que é ruim, também pode levar para um ponto que diz assim, tá, deu, eu não aguento mais esse negócio aqui, né? Tá só me incomodando, eu vou parar com isso, né? Chega de chocolate, chega de ciúme, chega disso, chega daquilo, porque tá, né, não tá me ajudando em nada, né? Não tá me levando para um caminho legal, né? Então, quando a gente ajuda até a chegar no tal do limiar do sofrimento, né? Que é o momento em que dispara ali, né? Para
para ação, né? Chega, né? Não vou mais ser dominado por isso e vou tomar as rédeas em relação ao caminho e à maneira como eu vou viver. Ô, Adri, eu só queria colocar assim que foi muito esclarecedor, viu? Eu compreendi muito assim sobre com a explicação de vocês. Que bom. Tem mais. O Cléo está escrevendo aqui, deixa eu ver. Desejo seria ação imediata, passageira, e vontade, ação persistente e determinada. Digamos que desejo faz parte do campo emocional e a vontade do racional. De uma certa forma é isso, claro, né? São complementos aí, né, ao que a gente vem falando, né? Mas é muito importante a gente se dar conta dessas coisas, né? Porque até quando a gente fala sobre a mudança, né, mudança interna, enfim, muitas vezes as pessoas trazem isso, né? Que tem muita vontade de mudar e coisa e tal, e às vezes não é exatamente uma vontade, é mais um desejo, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Que tem que passar por umas, né? Fazer uns esforços aí que às vezes são bem chatinhos, né? Encontrar umas coisas no... o Ronaldo fez uma mudança de casa aí, né? Há pouco tempo, deve ainda estar arrumando a casa, né, Ronaldo? A gente vai achando coisas que precisa colocar no lixo, coisas que precisam ser reorganizadas, né? Então, geralmente, numa mudança, a gente se depara com coisas que estavam lá, né, meio escondidas, meio esquecidas, mesmo que tu foi lá procurar sei lá, uma certidão de não sei o quê, e aí no meio tem uma foto, né, de um momento X da tua vida que faz tu lembrar daquilo e de todos os significados e sentimentos e etc. Então, a coisa do imediato, né, de comer o chocolate e pronto, e matar o desejo, né, é muito mais tentador do que dizer não, né, como disse a Ramona, eu vou buscar, não vou comer doce, não vou comer chocolate porque não é saudável, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, né. Então, que a gente possa, né, carregar essas reflexões aí no nosso dia a dia também, né? Ó, tem mais um questionamento aqui do Jonathan, a gente já está indo para os finalmente, né? O Jonathan botou. Oi, gente, eu me questionando essa semana sobre a qualidade da determinação, tive um pensamento semelhante, pensando que é aquela pessoa que consegue determinar a sua ação, conseguindo seu autodomínio. Exatamente. Eu penso também, Adri, assim, que o desejo é aquilo que incomoda, né? Que às vezes irrita a gente, porque se eu desejo mudar, por exemplo, como o exemplo que tu usou, e aí acontece uma situação que me desafia e eu acabo agindo da forma que não seria o ideal e eu sei disso, eu acabo ficando frustrado e pensando, bah, eu não consegui, eu queria ser melhor, mas eu não sou. E aí, se tu tem a vontade, né, tu sabe que talvez, sei lá, naquele momento tu não conseguiu dar o teu melhor, mas tu vai continuar tentando, tu vai continuar te esforçando, e isso traz uma certa tranquilidade, né? Porque tu sabe que é uma construção, que a gente está evoluindo, enfim. Exatamente. E mesmo que a gente não tenha conseguido naquele momento, não significa que a gente não deu o nosso melhor, né? Mas o nosso melhor, daquele momento, nos levou até ali, né?
Aí nós vamos continuar melhorando e vamos ir um pouco mais adiante, né? Então, a gente tendo essa compreensão, não tem tanto esse sentimento também de frustração, de impotência, né? A gente consegue se fortalecer mesmo nos nossos tropeços, né? Nas nossas questões. Tá, pessoal? Tá. Já são 9h30. Estamos, então, encerrando, só se, não sei se tem algum comentário, alguma situação assim. Só queria fazer mais um comentário sobre aquela questão que o Chico colocou, que me chamou muito a atenção e me abriu uma pulguinha ali atrás da orelha. Que muita coisa que a gente acredita que é vontade não é. Isso me chamou a atenção. Só isso. Ok, então, que fiquem muitas pulguinhas atrás da orelha aí, né, de vocês e das nossas aqui também, né? E a gente tem um encontro, então, presencial, mais ou menos daqui 15 dias, aqui em Santa Cruz. A gente não tem mais as inscrições, né? É só participar. E se tudo continuar, né, ainda com essas normas sanitárias e etc., a gente segue assim, atentos a qualquer mudança. E daqui um mês, então, novamente o grupo online aqui, coletivo, a gente vai seguir fazendo mais ou menos nessa lógica, tá? Um presencial e um remoto para a gente poder se encontrar com uma certa frequência, né? E a qualquer momento vocês podem acionar aí, né? Através dos líderes, enfim, a gente está sempre à disposição, tá bom? Então tá. Beijo para todo mundo. Então tá. Boa noite, pessoal.